Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje vamos buscar entender como o mundo mergulhou na Segunda Guerra Mundial e também vamos tratar das principais batalhas, participações da União Soviética e dos Estados Unidos no confronto e apresentar também o saldo de mortos desse conflito. Então, vamos à aula? A Segunda Guerra Mundial pode ser entendida como um prolongamento lógico da Primeira Grande Guerra, isso por conta dos principais atores envolvidos no conflito. Sendo assim, podemos destacar como fatores que levaram ao início do conflito o nazifascismo, já estudado aqui no canal. Porém, existem, digamos assim, outros fatores conjunturais, como a crise de 1929 e a Grande Depressão, que afetou por demais os países capitalistas daquele momento. Destaco também a crescente militarização e as ações beligerantes de estados como a Itália, a Alemanha e também, obviamente, o Japão, que demonstravam ao mundo que a guerra era iminente. Justamente nesse momento, temos em 1939 a assinatura do Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Por estratégia militar, Hitler garante o não envolvimento dos soviéticos no conflito, que ele já planejava e que seguia em plena marcha de execução. Veja que desde 1936, havia uma política expansionista de países que formariam o eixo Roma, Berlim e Tóquio. Essas ações contam com a invasão da Manchúria, região da China, pelo Japão, a invasão da Albânia pela Itália e a sequência de invasões alemãs na Áustria e Tchecoslováquia. Até a invasão da Polônia, que recebera meses antes garantias de apoio da Inglaterra. Inclusive, foi esse o fato que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Para que possamos nos posicionarmos direitinho, vamos lá. Havia o eixo, que eu já falei com a Itália, a Alemanha e o Japão, e, por outro lado, os aliados, no qual se configurava inicialmente a França e a Inglaterra. Países esses que, desde as primeiras expansões do eixo, se mostraram contrário ao novo conflito mundial. A guerra, para eles, se mostrava terrível para suas economias, justificando, assim, a política de apaziguamento, ou seja, buscar dialogar em conferências internacionais na busca por soluções pacíficas. Porém, essa política, sem dúvida, permitiu o fortalecimento do eixo, que inicialmente usou a chamada Guerra Relâmpago, ou seja, um ataque com grande poder bélico em curto período de tempo para dominar o inimigo. A ação previa bombardeios aéreos e invasões territoriais rápidas, o que leva o eixo a dominar quase toda a Europa. Hitler dominara Paris e seus exércitos permaneciam imbatíveis. As coisas começaram a mudar a partir de 1941. Nesse ano ocorreu o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, o que levou à entrada dos Estados Unidos ao lado dos aliados. Nesse mesmo ano, Hitler vai decidir invadir a União Soviética, abrindo assim um novo fronte de batalha, fazendo com que os soviéticos também entrassem nessa guerra. Veja que, até então, a guerra claramente era vencida pelo eixo e, ao mesmo tempo, entraram duas grandes potências bélicas no conflito ao lado dos aliados. Ainda que os soviéticos não tivessem grandes arsenais bélicos, seus gigantescos exércitos e a topografia da região do leste europeu se mostraram decisivos no conflito. A derrocada do eixo é visível a partir de 1942. Destaco aqui as derrotas mais marcantes nas batalhas de Stalingrado em 1942 e 43. Além do desembarque dos aliados liderados pelos Estados Unidos no norte da França, na região da Normandia, isso em 1944,
com o chamado Dia D. Podemos citar aqui, nesse momento, a participação do Brasil no conflito. E sim, o Brasil mandou soldados à tal Força Expedicionária Brasileira que lutou na Itália. O Exército Brasileiro lutou junto com as tropas norte-americanas e muito desses comandantes militares brasileiros passaram a se ligar ideologicamente aos Estados Unidos. Em 1945, a Itália é invadida e Mussolini acaba preso e morto. No mesmo ano, ocorre o cerco a Berlim, onde Hitler se suicida. Ainda restava o Japão, que não aceitaria a rendição. Mas isso eu te conto em outra aula, porque eu vou ficando por aqui e agradeço demais por você ter assistido essa aula até o final. Até a próxima e valeu!